Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Logicast. 2022, o bicho tá pegando e acho que agora vai, hein, ô Diego? Meio aos trancos e barrancos, né, cara? Mas a gente tá indo aí, né, cara? E a Com gente já tá no certeza. segundo episódio. E hoje, cara, a gente vai falar de pessoal da logística aí, cadeia de suprimentos. Cara, eu particularmente gosto muito do assunto, porque a gente vive isso aí, a hora que a gente passa a entender um pouquinho, a gente vai ver o quanto é importante a gente desenvolver e fazer a gestão da nossa cadeia de suprimentos, né, Diego? E hoje a gente vai trazer um convidado aí que hoje, quem assistir esse podcast aqui vai tá dominando, cara. Tá dominando. A vida do cara é cadeia de suprimento. Então hoje a gente trouxe o cara certo, né, não? Seja bem-vindo aí, Diego, meu parceiro de Logicast. Muito obrigado, Rafael. Quero agradecer, como a gente faz em todos os nossos podcasts, agradecer aos nossos ouvintes, nossos seguidores, né, que acompanham o podcast aí já. Esse mês de janeiro a gente completou 1 ano, né, de existência. Então, assim, a gente está trazendo aqui um convidado à altura, né, para poder comemorar aqui o nosso 1 ano de podcast. Então, agradecer a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, compartilhando aí nas suas redes sociais também. O pessoal que ouve nosso podcast lá de São Paulo, lá de fora também do país, né, o Rafael, dos Estados Unidos, Canadá, Portugal e outros países também que têm aí nos dado força, apoio. Então, sem mais delongas, Rafael, apresenta o nosso convidado aí. É todo seu. É, isso aí. Manda um abraço, pessoal, que a gente tá internacional, né, Diego? A gente de todo lado ouvindo a gente. É isso aí, para nós é um prazer e a gente faz cada vez mais com entusiasmo e alegria para chegar até o ouvido do pessoal e levar um pouquinho de conhecimento, né? E hoje a gente vai falar com um cara que eu até brinquei lá que a vida dele é voltada para a cadeia de suprimentos, que ele vai se apresentar. Porque eu sempre falo assim, às vezes eu apresento o cara que eu falo assim, putz, Rafael, cara, ele esqueceu de falar o que eu mais queria falar, cara. Aí o cara não fala, então eu vou deixar ele se apresentar. Mas assim, o cara é formado em logística, baita experiência. Eu vou deixar ele falar sobre ele, que nada melhor do que a pessoa vender o peixe, né? Eu só queria agradecer a presença dele aqui, né, Diego, de disponibilizar esse tempo aí de estar conversando com a gente e agregar aí no conhecimento das pessoas. É o nosso querido Fabiano Motim. Fabiano, obrigado, viu, cara, de tirar esse tempinho aí, de bater um papo com esses dois candangos aqui, que vai ser muito importante. É muito importante para nós ter você aqui, viu, cara? Obrigado. Ah, bacana. Eu que agradeço a oportunidade. Depois de uns 6 meses tentando marcar esse encontro aí, a gente conseguiu. Fico muito grato. E o Fabiano é um cara que trabalhou em alguns segmentos diferentes. Eu acho que isso eu digo sempre para minhas pessoas que eu convivo. Eu consegui trabalhar em segmentos ferroviário, marítimo, operador logístico. Isso aí digamos assim, trouxe um diferencial para mim. Me ajuda muitas vezes, né? Eu não sou, assim, específico de uma área só. E isso me abre portas também no mercado, é um facilitador, digamos assim, mas que eu não busquei isso, foi surgindo ao natural, né? E eu estou aqui hoje conversando com vocês, esse bate-papo, espero trazer algumas histórias, alguns conhecimentos. Tive também a oportunidade de dar aula. Eu estou... Certamente, a primeira aula que eu fui dar no Senac é a mesma emoção que eu estou sentindo agora aqui de ficar conversando com vocês online, porque é a minha primeira live que eu estou participando, né? É uma honra isso aqui. Então, eu agradeço mais uma vez a vocês dois. Imagina, a gente que agradece. Você falou de aula, cara, eu lembrei de um caso, a gente fala, né, primeira aula, né, Fabiano? Pô, sim. A gente acha que o pessoal, às vezes, depois que você pega um pouco você acostuma, você tá ali no ambiente ali, todo mundo acha, pô, esse cara, pô, dando aula é de boa e tal. Primeira aula é tenso, hein, cara? Teve uma aluna que falou assim pra mim, no primeiro, cara, que lá pra mim, eu falei assim, puta, agora ou eu desisto ou eu vou com os 2 pés no peito aí, mano. Falou assim,
Professor, parece que você tá mais perdido que nós. Pô, primeiro dia, cara, eu falei, nossa, então comecei com o pé direito já. Mas é o primeiro dia, né, pai? Mas já que você vai ver que, cara, você já deu aula, você tá acostumado, você vai ver que daqui a pouco a gente tá trocando ideia de boa aí. Não, Diegão? O Diegão também, ele tem essas miguezinhas assim, eu não gosto. Pô, o cara desenrola aí, cara. O trabalho mais de bastidores. Então, vamos embora. Fabiano, Oi. É um profissional aí multifacetado, né? Tem vivência em cadeia de suprimentos, na logística, né? Operacional. Hoje é um coordenador de logística. E então já viveu diversas fases em várias fases da logística aí. Hoje podemos dizer que você é um profissional completo. Conta um pouquinho da sua história, como que você chegou na logística, né? Como que foi a sua experiência, até a gente ali abordar e começar a destrinchar um pouco da cadeia de suprimentos. Sim, eu segui a profissão do meu pai, ser contador, fui fazer contabilidade também, fui até o 5º semestre, trabalhei na área, inclusive, mas eu não era feliz, né? Não era aquela coisa de acordar de manhã para ir trabalhar e... tô indo trabalhar. Então, eu conversei, tranquei a faculdade, fui fazer um curso técnico de logística, onde eu achava que era uma área na qual eu tinha mais o perfil, né? Fiz esse curso técnico, gostei, adorei, já emendei uma graduação, e depois fiz já minha fiz tudo na sequência. Fiz a minha pós-graduação e comecei a trabalhar num laboratório Microsulis, é uma indústria uruguaia, na qual ela produz os produtos na fábrica em Montevidéu, e o grande mercado dela é o Brasil. Então, ela tem 5 CDs no Brasil, hoje, Porto Alegre, Uberlândia, Londrina, Recife e no Pará. Então, lá eu comecei a minha operação, foi em 2001, meu primeiro desafio na área de logística, e o objetivo era de deixar os CDs do Brasil sempre no nível de estoque bom, né, para poder atender todo o Brasil. Estrategicamente, eles tinham esses CDs em cada região, praticamente, do Brasil, para poder atender diretamente os seus principais clientes. Então, o meu trabalho, digamos assim, qual a minha principal função lá é não deixar os CDs restantes do Brasil desabastecidos. Porque Porto Alegre, na época, era o CD matriz, digamos assim, né? Então, lá fiquei durante 8 anos. É uma empresa não muito conhecida no Brasil, mas é uma grande empresa em Montevidéu. O segmento de agronegócio aqui no Brasil conhece essa empresa. É uma empresa que tem no segmento de animais de grande porte, né? Tanto de vacina quanto medicamentos. Então, tem um mercado aí que a gente não tem noção do tamanho que é. E lá fiquei durante 8 anos, foi uma experiência muito válida para eu ter certeza do que realmente eu queria para minha vida profissional. E depois eu fui para um outro setor de serviço, um operador de leilão, né, que é o Pestana Leilões, que a gente fazia na época a entrega de bens, né? O que o leiloeiro tem com logística, né? Eu me perguntei isso na primeira vez que eu fui fazer a entrevista lá, né? Tem muito, né? Porque todas essas seguradoras de veículos, elas não têm armazém, CD, né? Elas mandam esses veículos tudo para o leiloeiro, que ele faz o gerenciamento desses bens, né? Ele define lá o armazenamento, ele define a questão da saída dos bens. Então, isso são 3 CDs, para vocês terem uma ideia, 3 CDs na cidade de Porto Alegre, na época, né? Hoje eles estão em um CD só, eles consolidaram, mas na época que eu passei por lá, eram 3 CDs, com um número de veículos significativo, e na qual a gente fazia o leilão, né? Existia o leilão, como a gente vê nos filmes, mas por trás disso tem uma logística, na qual a gente faz toda a questão de
recebeu bem, garantia que ele fique do modo que ele chegou, e depois que a parte jurídica libera, a gente faz a entrega do veículo, né? Também tinha a questão de buscar esses veículos, fazia a coleta deles por nossa frota própria, e enfim, e depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu comecei inicialmente a dar aula no Senac, uma emoção muito boa, né? Uma experiência ímpar. O Rafael aí citou o exemplo dele, o meu que ficou marcado foi a primeira aula, né? Não existia nada de online como tem hoje, né? Fisicamente, tem que se deslocar, tinha que se deslocar, entrar na sala e abrir a porta e ter 30 pessoas te olhando lá, né? Essa é uma imagem que eu jamais vou esquecer. Foi bacana, eu indico, um dia, quem sabe eu volto a dar aula de novo, mas essa imagem eu jamais vou esquecer. E depois foi embora, depois da primeira aula depois vai, porque você vai dar aula de algo que você tem domínio, né? O único porém é aquela galera ali ansiosa por conhecimento, e na verdade é uma troca também, né? Porque eles também trazem experiências, isso aí é válido tanto para mim quanto para eles. Então, vamos dizer assim que foi muito bacana, eu gostei muito, fiquei 1 ano e 1 mês, eu acho, lá. Daí nesse meio tempo surgiu a MRO Logistics, uma empresa na qual eu digo assim para vocês, para quem está nos assistindo aí, é uma empresa com grandes profissionais mesmo. Eu aprendi muito lá, muito mesmo. Carrego o conhecimento que eu tenho hoje, muito devo a eles. São profissionais de alto nível, todos, sem exceção. Tenho contato com alguns ainda, até hoje. E é uma empresa que me deu uma visão diferente, assim, no segmento, vamos dizer assim, operação. Você tem o teu desafio ali, que é o dia a dia de garantir o atendimento ao cliente, garantir o inventário, garantir as suas... Mas o que eu aprendi geralmente ali é a questão de segurança, né? Segurança do trabalho. Eles são muito focados nisso aí. E eles não estão errados, né? Porque isso aí é um ponto que muitos gestores, eu digo assim, hoje eu posso afirmar isso, né? A tua empresa tem lá, você é o gestor da logística da sua empresa, porém você tem 2, 3 técnicos de segurança do trabalho. Bacana. As pessoas acham que isso aí te dá o respaldo para te não se preocupar com isso. E ao contrário, te dá uma responsabilidade, porque se algum funcionário que está sobre o teu... É o teu funcionário, né? Se ele estiver fazendo alguma coisa fora que vá colocar em risco a vida dele ou de terceiros, você também é responsável por isso, né? E essa visão o gestor tem que ter. Eu acho que isso eu carrego comigo até hoje, né? Porque eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive nenhum tipo de acidente de trabalho grave, com óbito ou afastamento, né? Mas eu fico imaginando aquele profissional que passou por isso, né? Deve ser muito ruim para ele. Eu acho que essa consciência a MRO me deu muito. É muito forte isso aí dentro da MRO. Então, eu carrego comigo isso até hoje. Eu vejo isso um diferencial e aplico isso até hoje nas minhas operações, na qual eu sou responsável, né? Porque a pessoa, quando sai de casa, ela deixa uma família, deixa uma esposa, 2 filhos, e sai andando com os 2 pés, sai com os 10 dedos da mão, com consciência, e tem que voltar. E a família espera que ele volte assim, né? Então, esse MRO, para quem está ouvindo ou talvez nunca escutou essa sigla, o que significa? O que seria esse MRO? Material, reparo e operação, né? Ah, sim. Então, porque às vezes as pessoas veem essa sigla
em algumas vagas, né? Até mesmo no cargo da pessoa, lá no LinkedIn, e às vezes a pessoa fica se perguntando, né, o que significaria esse MRO. Então, Fala assim, ó, nem vou me candidatar, tá pedindo MRO, a pessoa nem sabe o que é. Às vezes ela sabe... Não, é o nome da empresa, né? Eles têm a característica de trabalhar dentro do cliente, né? Esse é o foco deles, né? Tanto que a matriz deles é num prédio comercial na Barra. O resto da operação toda é dentro do cliente, operações de grande volume, de grande valor agregado. E é uma empresa muito sólida, muito boa. Eu super indico. Sempre quando as pessoas vêm me perguntar, eu indico, sim. A MRO Logistics tem um grau de profissionalismo muito grande. E é isso que eu tenho a falar deles aí, né? Fabiano, oi. A gente, nesses últimos anos, né, a tecnologia, a informação, ela tem avançado aí surpreendentemente, né? A gente tem visto as coisas avançando e as coisas também dentro da cadeia de suprimentos se modernizando, né? Por isso que o tema cadeia de suprimentos é uma coisa que sempre está em evidência, é sempre um tema atual, né? Antigamente, quem fazia cadeia de suprimentos, quem trabalhava com cadeia de suprimentos há 10, 12, 15 anos atrás, até mesmo 5 anos atrás, tinha ali um formato de trabalho. Hoje a gente tem visto que devido à pandemia, ao avanço da tecnologia, a gente tem avançado e modificado aí a questão do formato de trabalho, né? E também aí já leva às nomenclaturas. Antigamente era logística 2.0, logística 3.0, logística 4.0. Aí daqui a pouco a gente começou a ver o Comex 2.0, 3.0, 4.0, e agora também, não agora, mas já tem um tempo também que o supply chain veio nessa mesma onda aí, né? A supply chain 4.0. Então, quais são as características desse supply chain 4.0? Você conseguiria, assim, resumidamente, ou talvez descrever um pouquinho mais para a gente? Sim, é um assunto atual, né? Um assunto interessante no mercado nosso. Eu diria assim, há 2 anos atrás, eu li isso aí num artigo, há 2 anos atrás, 13%, somente 13% das empresas do mundo podiam se considerar um desenvolvimento de um plano digital, né? Porque abrange o que é? Vamos supor, a minha empresa atual, eu sei toda a cadeia dela, né? Desde o fornecedor até o meu cliente final. Então, digitalizar tudo isso em torres de controle, isso é uma cadeia de suprimentos 4.0, né? Tu ter a visibilidade de toda a tua cadeia em tempo online e da melhor forma para você poder reagir a qualquer situação que fuja do normal, né? O teu, como é que se diz, a tua questão de ter a reação rápida, mais rápida, uma máquina superaquecendo, você já é avisado de que ela vai ter que parar daqui 2 dias. Então, com isso, tu consegue avisar tua cadeia de forma total para que o resultado dessa parada não te impacte de forma muito forte, né? Depois. Então, ter essa visão, digamos assim, essa visibilidade, né, de toda a tua cadeia de uma forma online, fica mais fácil de você conseguir atuar antes do problema surgir. Esse é o ponto principal disso aí, né? E junto a isso... Oi, pode falar, Rafael. Não, você está falando aí, eu acho que é fantástico o que você está falando, e eu acho que assim, hoje a gente tem que ter o olhar para a tecnologia, não tem como a gente fugir. Qualquer coisa que a gente faz, não tem mais aquele processo manual, nada. Mas eu acho que, assim, algumas empresas, Fabiano, você pode até explanar melhor,
eu acho que elas têm dificuldade, antes de implantar a tecnologia, de entender que ela está inserida dentro de uma cadeia. Verdade. Não é? Às vezes ela está com uma visão assim, tão assim, para dentro de si ali, tipo, não, eu preciso melhorar meu processo, tá? Mas às vezes a solução dela é trabalhar a própria cadeia, não é? Exatamente. Deixar a eficiência, né, na cadeia toda. Esse é o ponto. Então, assim, quando se fala em 4.0, ele tem três tripé, eu diria assim, né? O tecnológico, que é o mais fácil de ser, digamos assim, entre aspas, fácil. O método, que é mudar a maneira de fazer, que entra no que você acabou de citar. E o principal, que são as pessoas. As pessoas entenderem essa revolução, entenderem essa mudança, porque se as pessoas não entenderem, daí vai tudo por água abaixo, não tem o que ser feito, né? Então, esse tripé, ele veio junto com a tecnologia 4.0. Se esses três pilares não estiverem alinhados, a gente não consegue fazer com que isso evolua, né, de uma forma natural. Porque eu vejo, tem empresa, consultoria, você vai, assim, as pessoas falam assim, como que é, você fala assim, como que é o processo seu hoje? O cara fala assim, processo, cara? E putz, a vida, o cara não sabe o que é processo, aí vai dar trabalho, hein? Aí aqui vou ter trampo. Porque é o que você falou, né, Fabiano? Assim, não adianta nada o cara ter também. Pô, muita gente, é o que eu falo, até brinco, pessoal. Não adianta nada você ter lá, implantar na sua empresa uma logística 4.0, se o seu profissional tá com a cabeça de uma logística 0.5, cara. Ele não vai saber, você vai dar uma Ferrari pro cara que não tem habilitação de dirigir, meu parceiro. Não vai adiantar nada, cara. Essa acho que é uma das grandes, sei lá, acho que dos grandes desafios que as empresas têm. É o que você falou, né? Ter um equilíbrio entre esses três pilares, né? Levar assim, porque se desequilibrar também, eu acho que em algum momento não vai, é o que você falou, não vai render de forma natural. Exato. Ele tem que ter o conhecimento da cadeia, ele tem que ter a visão fora daquele núcleo que ele está, entender que a tecnologia veio para auxiliar ele, melhorar o processo dele, né? É aquela pessoa que está ali fazendo aquilo ali há 20 anos e o mundo está mudando, e ele tem que mudar também. Porque a tecnologia não veio para substituir as pessoas, e sim para melhorar os processos, né? Para fazer com que o resultado venha mais rápido, venha com mais qualidade. Muitas pessoas também acham que o supply chain, tu posta no LinkedIn, por exemplo, um vídeo lá com um robô separando mercadoria. Aí nos comentários lá já vem, vai tirar emprego, vai aumentar o desemprego. Não, de forma alguma. Vão surgir novas profissões, já existem novas profissões sendo postadas aí em muitas empresas. Por exemplo, treinador de robô, é um fato, isso eu vi, ninguém me contou. Então, é o aperfeiçoamento das pessoas que está sendo, como é que se diz, proposto, né? Não a falta de emprego. Não vai ocorrer isso. A questão é que a gente vai melhorar a qualidade até mesmo do profissional trabalhar. Muitas vezes a gente tem em mineradoras, já existe isso, tá? O veículo operando dentro da mineradora e o cara numa torre de controle. Antigamente era o cara lá dentro da cabine, com risco de vida, né? Hoje a gente isso aí já é real, tá, pessoal? Isso aí. Então, o que mudou? Mudou que o operador hoje está numa torre de controle com ar-condicionado, com qualidade de trabalho, sem poeira, sem sol, sem calor. Enfim, é um exemplo que eu estou trazendo, mas tem outros também aí já rodando no nosso mundo, né? O Rafael até colocou aqui agora recente
algumas dificuldades, né, que as empresas elas sofrem com a questão da cadeia de suprimentos. Uma delas é entender o processo, né, como que funciona, aonde ela inicia e aonde ela termina. Você aí, com toda a sua experiência, bagagem, né, vivência, né, em diversas empresas, aonde que você encontrou, aonde você tem encontrado dificuldade, né, nas empresas, né, o que tem sido precário nas organizações e até nessa questão da pandemia também, né? Por exemplo, a pandemia veio, muitas empresas que estavam atentas ali ou que tinham soluções rápidas, elas conseguiram se adaptar, fazer mudanças drásticas em tempos curtos, mas tem muitas empresas que devido a essa pandemia também não conseguiu se adequar e ainda estão sofrendo aí gradativamente com o avanço, com essas mudanças. Então fica essa meio que pergunta no ar, né? Quais as dificuldades encontradas na cadeia de suprimento dentro das organizações? O que tem sido precário dentro delas? Bom, essa pandemia foi um combo, né? Foi um combo de fatores, ela colapsou a nossa cadeia, veio seguida com lockdown, foi um gerador de várias situações. No Brasil, antes da pandemia, nós já tínhamos uma infraestrutura não satisfatória, e com isso ela ficou mais escancarada ainda, né? Então, colapsou a cadeia, tivemos ruptura total do processo. A dependência chinesa foi um fator que ficou escancarado também. O desabastecimento, o atraso nos embarques, falta de insumos, matéria-prima, falta de container também, né? Nesse processo todo aí, né? Isso aí até hoje ainda tem. Muitas empresas ainda estão sofrendo isso até hoje, né? Isso, exatamente. Sofreu e teve um crescimento enorme aí no frete marítimo também. Também, frete marítimo, o nosso combustível, falando do nosso mercado nacional, o aumento do combustível também é outro fator que impacta diretamente no preço do produto final. Então, foi um processo, está sendo um processo muito, muito difícil, mas daí que a gente vê o nosso poder de reação, né? Se adaptar. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo essa nossa entrevista aqui online. Há 2, 3 anos atrás, a gente ia se reunir num estúdio para poder fazer, né? Isso aí antecipou os processos, né? Também tem um lado bom da pandemia, que foi adiantar algumas coisas que estavam na gaveta, né? Exatamente. E isso é um fator. Eu digo assim, vamos dizer, os procedimentos dentro das empresas também, eles mudaram. Algumas empresas também não foram obrigadas a se adaptar, a criar novos procedimentos, treinar suas equipes ao novo cenário. Isso eu visualizo hoje, isso bastante, bem claro. Um ponto que eu queria colocar, não sei se tem a relação com essa tua pergunta aí, Diego, é o seguinte: tem muitos profissionais que estão empregados antes da pandemia e continuam até hoje. E eu tenho contatos assim com bastante profissionais da área, né? E muitos vêm me falar assim: Fabiano, o que tu acha? Eu estou pensando em sair da empresa, eu estou aqui há 6 anos, 8 anos, 5 anos. E eu falo para esse profissional a seguinte coisa: cara, tu vai ver um outro cenário quando sair. Tu vai sair porque tu tá estressado, não aguenta mais, já acabou todo o teu processo, tu já não aguenta mais, tu quer mudar de cenário. As reclamações são sempre quase as mesmas, né? A pandemia também deixou a pessoa um pouco mais estressada. Bastante, né, Fabiano? Bastante. Bastante, né? Então, o que me chamou a atenção nesse processo, uns 3, 4 anos atrás? Profissionais que estão antes da pandemia e continuam trabalhando nessa empresa até hoje. Querem sair.
Só que eu falo para eles o seguinte, você, em primeiro lugar, você vai achar dificuldade de se realocar, se recolocar, porque a taxa de desemprego ainda continua alta, né? Segundo, o teu salário, ou tu vai conseguir igual ou menos. Os salários também estão abaixo, né? Atualmente, falando hoje, né? Então, tem que botar na balança essas questões também, né? Não importa, não é, quero sair, o meu chefe disse que vai me demitir. Bacana, mas tu vai conhecer um novo mercado. Tu tem que botar isso na balança, que é importante, eu digo para quem está nos ouvindo aí, que os salários mudaram, vamos dizer assim, o mesmo estresse que tu está tendo na tua empresa atual em virtude da pandemia, tu vai continuar tendo na outra, né? Não, você deve ver aí diariamente, o Rafael Pigozzi também aqui, o meu parceiraço, amigo de bancada, ele também vê isso bastante nas empresas que ele já passou, viu bastante nas empresas que ele já passou. E ontem eu vi até um tema numa revista famosa que publica matérias da logística, falando um pouquinho desse novo desafio do profissional, né, em 2022, nessa nova mudança. Porque, assim, antigamente, você até conseguia entrar na logística com um pouquinho de experiência, ou até mesmo sem experiência, né, dentro da logística, às vezes por uma indicação e tudo. Só que hoje o mercado ele está muito exigente, até para os profissionais. Quando você, por exemplo, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui ouvindo o podcast, ela vai se identificar. Outras não. Tem umas que, como você falou, ela já está insatisfeita, já chegou no limite dela de estresse, de processo, de rotina, ela chega lá, não, vou meter o pé, vou sair, vou procurar outra coisa para fazer. Mas tem outras que não. Ela vai ali levando dentro da empresa aos poucos e já vai colocando o currículo em outras empresas, até para ela poder começar a sentir o mercado. E aí eu até comentei nessa publicação esses dias nas redes sociais e falei assim, hoje o profissional de logística fazer ali o básico, fundamental, essencial, já não é tão diferencial assim, né? Você tem que ter, vamos botar soft skills, né? Mais. Você tem que ter outras competências, você tem que ter mais coisas, conhecer mais ferramentas. E aí, um dia desse, estava vendo uma vaga na internet e estava pedindo para o profissional de logística que tivesse Power BI, tá? Que tivesse que ter... como é que é? É uma palavrinha agora que todo mundo está usando nas organizações. Controle emocional, acho que era isso. Controle emocional. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Você tem visto muito isso também, o Fabiano? Inteligência emocional está faltando muito nos profissionais. Como é que está essa questão? Assim? E o salário da vaga era 1.100, parece. 1.100. Para coordenar 10 estados, né? Um tempo de R$1.100. Eu não vi esse anúncio ainda com inteligência emocional. Mas, enfim, tem que ter. Atualmente tem que ter muita. Porque o gestor hoje, ele tem que cuidar das pessoas, né? Não adianta, eu sei tudo, sei Power BI, sei fazer todo o processo rodar, mas se você não tiver a equipe na tua mão, saber lidar com as pessoas que você tem na sua responsabilidade, tá fardado ao fracasso. Infelizmente, é assim. E abrange também aquela questão que eu falei lá no início, de segurança também, que eu cuido disso muito. É importante ter isso. O equilíbrio, a gestão de pessoas hoje, ela está não só na área de logística, em todas as outras áreas, né? Ela faz parte do contexto, tu tem que estar no teu pacote, e a gente aprende isso na prática, né? Não é na faculdade, eu digo sempre isso. É na prática que tu evolui nesse contexto, é na prática que você aprende a lidar com esse contexto,
Mas é nisso aí. Inteligência emocional, tanto para questões do dia a dia, da rotina do trabalho, quanto com relações ao entendimento das pessoas e de como tratar o Pedro, o Paulo, de formas distintas, porque eles têm perfis diferentes, né? Você falou de segurança, eu estava até vendo, assim, ó como que vai mudando, né? Igual você comentou, Fabiano, o cenário vai mudando, o mundo hoje é outro, e eu estava vendo que, agora não lembro se estava em estudo ou se já estava para ser aprovado, que o burnout como doença ocupacional. Então a gente fala de segurança, às vezes você comentou, né? Pô, o cara que sofre um acidente, que perde um dedo, que tem lá na empilhadeira, o que a gente sempre vê na internet lá, aqueles problemas que dá. Mas eu acho que o fator psicológico hoje, a gente tem que dar uma atenção muito especial, porque eu achei muito legal o que você falou no começo, porque a gente deixa uma família em casa, a gente tem que buscar o pão de cada dia para essa família, para nossa família, para os nossos filhos, mas eu acho que um fator importante é entender que a nossa integridade é o que vale, independente da empresa que você está. Porque eu vejo muita gente não ter esse discernimento, sabe, Fabiano, assim, não, eu preciso do emprego. Às vezes o cara tá num emprego que o cara tá acabando com a vida dele. O cara não tem social, o cara não consegue ficar com os filhos. Cara, assim, meu ponto de vista agora, legal, bacana, a gente tem que levar o pão para casa, mas desde que seja um negócio sustentável, que você consiga levar por vários anos. Sim. Né? Porque você fica doente, você consegue 3, 4 anos. E aí o resto, cara? O cara pode voltar inteiro, mas mentalmente não, destruído, né? Destruído. Verdade. Virando sábado, domingo, trabalhando. Não que não seja válido, tem operações que precisam disso, mas o cara tem que saber equilibrar isso aí, né? Isso, acho que essa é a palavra, equilíbrio, né, cara? Tipo assim, lógico que a gente não vai negar de trabalhar um fim de semana e tal, mas você trabalha todo fim de semana, das 7 da manhã à meia-noite, cara, vai chegar uma hora que você não vai aguentar, cara. Exatamente. É o que eu digo, eu tenho, vamos dizer assim, eu gosto de, quando eu entro numa empresa, principalmente não, quando eu entro numa empresa, você, porque tem um processo de RH, processo com o gestor que vai te contratar, que ele faz a entrevista, você é contratado. Bom, tudo bem, contratado, parabéns, todo mundo feliz. Você entra na empresa, você tem que diagnosticar como é que é esse processo todo, né? Você está sendo contratado para gerir aquela operação. Mas, e aí? Será que não está faltando abaixo de você um supervisor, um analista? Você tem que fazer o diagnóstico dessa operação muito bem feito. Perfeito. Porque isso aí na entrevista não é colocado muitas vezes, né? Ah, não, porque na entrevista lá é o mar de rosas, né? Sim, não, porque a gente tem que... E a gente dá bom dia. Todo mundo aqui tem 15 anos de empresa. Tá bom. A hora que você entra lá, que você vai ver que chicote estrala. Aí você tem que fazer esse monitoramento aí mesmo, né, Fabiano? Porque na entrevista... Exatamente. A palavra diagnóstico está muito batida, mas ela é assim, ó. É diagnosticar a tua cadeia toda na qual você vai ser o responsável. Beleza, isso aí ok. Mas ela está funcionando de uma forma racional? Ela tá faltando pessoas nesse processo? Muitas vezes está isso, né? E tem que ser colocado isso logo no início que você entra, porque senão depois a conta vem para você. Fabiano, assim, igual você que é especialista em redução de custo, o pessoal às vezes acaba confundindo isso aí, né? Eu vou reduzir custo. Aí, uma gestão lean. Aí manda todo mundo embora e deixa um cara fazendo um serviço de 7 pessoas. Aí o cara não faz nada certo. Mas a gente tá enxuto. Tá enxuto até demais, cara. Não tá saindo nada, não resolve nada. Tem que ser nível de serviço lá embaixo. Mas é isso, é esse o diagnóstico. Muitas vezes, ou aumentar o quadro de funcionários não é aumentar custo, né? É melhorar o nível de serviço.
Isso. A gente tem que fazer esse diagnóstico, é importante fazer isso aí, envolver o RH nisso aí também, que é peça fundamental, eu diria. Eu trabalho muito com o RH junto comigo, porque é ali que também tem as dores também das pessoas. Muitas vezes o profissional ele prefere ir direto ao RH, falar os problemas, as reclamações. Tu tem que estar alinhado com o RH nisso aí, para poder ajudar de alguma forma, né? E criar vínculos com essas pessoas, entender cada um. Eu tenho uma equipe com 37 pessoas. Muito bem, eu vou escolher cada dia para conversar com 2 pessoas e entender quem são aquelas 2 pessoas. Mas daí entrar a fundo, né? Entrar lá no pessoal dela, saber quantos filhos tem, a mãe está internada no hospital, não está. Muitas vezes o cara chega de mau humor no teu trabalho, você não entende por que ele está com aquela cara fechada, com aquela cara. Tu vai descobrir depois que ele está com a mãe dele no hospital há 7 dias, 8 dias, sei lá quando. Então tá justificado aquele mau humor dele, né? Então, se tu entender as pessoas na qual você tem sob o teu guarda-chuva, tu não está fazendo o diagnóstico correto, né? Então, tem que entender a operação, tem que entender as pessoas que você tem no seu guarda-chuva, no seu teto. Muitas vezes aquele profissional que está ali insatisfeito, não te dá muita atenção, não faz um trabalho bom, o sonho dele é ser professor de educação física. Então ele está numa profissão errada, ele está ali mais por causa do dinheiro, porque tem que levar dinheiro para casa. Então isso aí também tem que entender, né? O perfil de cada um está de acordo com o sonho que ele tem, né? Qual é o sonho que ele tem, né? O sonho dele é ser corredor, ser professor de educação física, ser professor de história. Então, tem que entender, entrar a fundo em cada pessoa que você tem, é isso, né? Entender o que ela tem como objetivo de vida. E, Fabiano, eu como gestor, você como gestor, o Rafael como gestor, a gente precisa não entender somente a operação, mas entender também da gestão. E você numa gestão de cadeia de suprimentos, a gente até conversou num outro podcast aqui com o professor Paulo Roberto Bertaglia, né, que é um ponto, até onde você também está comentando aqui, entender os profissionais e tudo. Mas você, como um gestor, você já está vendo ali a parte operacional, você já consegue identificar os profissionais para cada serviço, quem tem a melhor adaptação para um tipo de atividade. Numa entrevista que nós fizemos com o Daniel Mensa, ele até falou de um profissional que ele fez uma entrevista, e o rapaz falou assim para ele, olha, quais são as atividades que vocês têm aqui? Se eu estiver faltando em alguma palavra, ou Daniel, se estiver me escutando aqui, me desculpa, tá? Mas é só para talvez ilustrar. O rapaz falou assim, quais são as vagas que você tem aqui? Aonde que eu iria trabalhar dentro da empresa? E ele falou, olha, você vai trabalhar naquele setor ali. Ele, poxa, olha, se eu puder escolher, você poderia me colocar numa outra área? Qualquer gestor, né, naquele primeiro momento que estivesse contratando aquele profissional, já ia demitir, já não ia nem aceitar. Pô, o cara entra na minha empresa, quer ficar escolhendo onde quer trabalhar e tudo mais. Agora quer sentar na janela. Já quer sentar na janela, mas não, ele foi o escutou. Por qual motivo você não quer trabalhar ali? Não, porque ali eu tô vendo que vocês trabalham muito com poeira, e eu tenho alergia à poeira, entendeu? Mas eu tenho muita vontade de aprender. Se você puder me colocar nesse primeiro momento em um outro setor, já vai me ajudar. Então, assim, ele deu a oportunidade e disse que foi um dos melhores funcionários que ele teve, entendeu? Durante aquele período. E aí, você como um gestor, eu particularmente gosto muito de ver números, tá? Gosto muito de ver números, aqueles painéis de controle dando ali os gráficos, né? As Sim. indicações. Eu vi aqui também que você tem gestão por metas, criação de indicadores, né? KPIs, né? Que as pessoas dizem. Quais são hoje os melhores indicadores aí para quem trabalha com cadeia de suprimento? Assim, quais são os melhores indicadores que ele deve ter em mãos para poder fazer uma melhor análise do mercado? Primeiro, fazer o diagnóstico da tua operação, para criar indicadores que realmente sirvam para te alimentar com informações
que você tem de interesse, né, na tua operação. Falando em suprimentos, o saving é um indicador importante, né? Você ter esse indicador, o que vem a ser o saving? O teu comprador lá faz cotação de matéria-prima de um determinado produto. E ele recebe o retorno do fornecedor com 3 valores lá, 100, 120, 150. E ele fecha por 100. Ele não fez um saving, né? Ele simplesmente pegou o menor valor e executou. Então, o saving é pegar o menor valor desse fornecedor que te passou e tentar ainda negociar diminuir um pouco esse valor ainda, né? Daí você vai estar fazendo um saving, né? Então, ter esse indicador é importante para a tua cadeia de suprimentos. E todo indicador ele tem que gerar um plano de ação. O indicador que não gera um plano de ação hoje, ele não, digamos assim, não é um indicador que tu vai conseguir ter uma grande evolução com ele, né? Alguns mais, assim, tem entrega no prazo, evolução de preço, o lead time interno, que é importante a gente dar um detalhamento sobre ele. Eu tive essa semana, inclusive, já que você citou o nome, eu também vou citar o nome aqui não pedi autorização dela, mas eu não vou falar o sobrenome dela. A Daiane me ligou, uma conhecida profissional que eu tenho aqui no Brasil. Ela me ligou, Fabiano, eu tenho o meu cliente, um grande cliente que eles têm lá, está reclamando que a empresa não está conseguindo entregar, a empresa dela, né, não está conseguindo cumprir o envio de veículos para fazer os carregamentos. Daí, e ela me falou a proposta que o cliente estava passando, queria uma melhoria para não perder o contrato. E eu falei para ela, pontuei primeiro o que o cliente estava falando, passei para ela, ajudei ela de alguma forma, mas no final eu botei um ponto de atenção no final, né? Que é vocês têm que medir vocês também internamente. O cliente está reclamando, então isso já é um ponto de atenção. Tá, ok, vamos nos adaptar ao cliente, ok. Mas se vocês não olharem para dentro do teu processo, vocês não vão conseguir também atender essa reclamação. Daqui 2 meses vai voltar. Vai voltar ou vai ter o cancelamento do contrato. Não adianta cumprir o que o cliente está pedindo e daqui 2 meses, internamente, você não consegue atender. É o chamado, no setor de compras, o lead time interno, né? Que vem a ser o quê, né? O lead time interno vem a solicitação de compra, o financeiro libera, o setor de compra vai fazer o orçamento e finaliza o pedido. Isso aí levou 4 dias, vamos supor, né? Um exemplo. Esse lead time interno de 4 dias poderia diminuir, né, para 3. Se tu não medir isso aí, não adianta querer depois cobrar o fornecedor, né? O fornecedor levou 10 dias para entregar. Tá, mas quantos tu levou para mandar para ele? Eu mandei 4 dias. Então, se tu não medir o teu tempo interno, tu sempre vai ficar morrendo nessa história, né? Então, tem que ter esse discernimento de medir o fornecedor. Ok, o fornecedor sempre é o bandido, né? Mas primeiro tem que olhar para a tua operação internamente. O que a gente está fazendo que a gente pode melhorar? Não, vamos medir o nosso lead time interno, que daí a gente consegue cobrar melhor o nosso fornecedor, com mais força, né? com números, como se diz, né? Tendo isso em mãos é importante. A produtividade, que no nosso, vamos dizer assim, hoje eu trabalhando na operação de um almoxarifado, de um CD, a produtividade para o recebimento, na expedição, mas no setor de compras a gente também consegue medir a produtividade de cada funcionário, né? Tendo quantas transações ele fez por mês. O funcionário, o Rafael fez 100 transações e o Diego fez 70 transações. Mas só que o Diego trouxe 120 mil para a empresa, né? E o Rafael trouxe 90. Então, muitas transações não reflete
a performance, né? Tem que ter esse número para você ver se realmente o que ele trouxe em valor. Trouxe uma redução significativa, mesmo fazendo menos transações que o outro. Então, tu tem que ter esse número para também medir a tua equipe, né? Então, é possível nos suprimentos e é totalmente viável dentro da operação logística também, na qual atualmente eu estou mais voltado, né, na operação, no chão de fábrica mesmo, né? Mas nos suprimentos a gente tem essa possibilidade de fazer também essa medição. E é isso. E todos esses números que a gente consegue medir nos suprimentos, na hora de barganhar com o fornecedor, é uma coisa que tu tem na mão, né? É um poder de negociação maior que tu tem, né? Tendo números, né? Não só em valores de preço. A evolução do preço é outro indicador também, né? Hoje a gente está com evolução de preço no Brasil, perdeu o controle. O piloto sumiu, né? Mas, assim, no mundo normal, tu consegue verificar a compra que... Eu estou tomando essa água aqui. A compra de água, por exemplo, no mês de janeiro, comprei tanto. O valor foi X. Em fevereiro, Y. Então, teve uma variação para mais. Então, isso aí também é um poder que tu tem que ter na mão, porque se o fornecedor percebe quando tu não tem números, né? E daí ele joga contigo. Se você não tiver calçado de informações que são indicadores, é morte, né? Não, então... e quando a pessoa vai para negociar assim, já estamos chegando no finalzinho, a pessoa chega lá, o comprador, né, o pessoal lá de suprimentos, olha, a empresa pode pagar 100. Aí o cara, pô, mas eu só vendo por 120. Pô, cara, mas assim, a gente só pode pagar 100. Tá, beleza, eu posso fazer para você por 110. Fechou então, beleza, vamos fechar 110. Pô, mas tu só não podia pagar 100, criatura. O cara chegou lá e acabou que o fornecedor teve vantagem nisso, né? Teve negociação é que esse povo aí, ó, se lidar com vendedor é complicado, cara. Esses bichos são ligeiros, rapaz. São ligeiros, e eles percebem quando você não tá armado. Por isso que eu sempre falo assim, cara, estuda negociação, porque a gente vive em negociação, né? Não é só dentro da empresa, quando você vai vender ou vai comprar, quando você vai reivindicar aumento de salário, férias, essas coisas, é uma negociação, cara. E se lidar com um cara que entende do assunto, você tá pelado na mão dos caras, porque os caras manjam, hein? É o que o Fabiano falou, os caras leem, né, o Fabiano? Tipo, esse cara, ele tá trucando sem carta, como diz no interior aqui. Esse cara aí tá blefando aqui. E os caras entendem. E tá sem informação. Então, o que o Diego falou na pergunta aí foi importante. Os teus indicadores, eles têm que estar atualizados, eles têm que ser específicos para o teu perfil de operação. Não adianta criar 47 indicadores, tu só vai usar 10. São 10 só úteis para a tua operação, né? Eu estou falando tanto isso em suprimentos, quanto na tua operação de logística no CD, por exemplo, né? Tu evitar também a dependência do Excel, é outra dica que eu dou. O teu sistema o teu ERP, o teu sistema tem que te dar você pagou por aquele sistema, né? E tem que te trazer informações ali, né? Online, atualizadas da tua operação, né? E é isso. Eu acho que os indicadores a gente tem que... Eu bato nessa tecla sempre, estou sendo um pouco repetitivo aqui, mas é importante tu ter os indicadores certos para a tua operação. É isso. Esse é o ponto-chave. E eles serem atualizados. Minha empresa não tem um sistema muito bom que gere indicadores. Se for fazer, vai customizar. Ok. Então, volta para o velho Excel, para o Power BI, mas mantenha eles atualizados. Essa é a dica que eu sempre carrego comigo e passo para as pessoas que eu converso, como vocês dois. Ô, Fabiano, a gente está chegando ao final aqui. A gente tem mais 2 minutinhos aqui. E para fechar, assim, eu queria que você falasse, de forma rápida, assim, o que vem na cabeça? Como que o pessoal pode melhorar a gestão da cadeia de suprimentos?
como pode melhorar a cadeia de suprimentos, entendendo a cadeia de suprimentos. Entendendo, mas não aquele setor onde tu está. Onde você comentou isso, inclusive, né, Rafael? Estou aqui nesse CD, o meu setor de compras é esse aqui, eu consigo ver a entrada do caminhão ali com os produtos, consigo ver que o pessoal está tirando. Não, tem que entender o contexto geral, né? Tem que entender a tua cadeia toda, tem que visitar o teu fornecedor, tem que entender por que o fornecedor não entregou o teu produto ou a tua matéria-prima no prazo combinado. Isso é outro indicador, né? De follow-up com o teu fornecedor. Ele está entregando no prazo? Não está? Se não está, por que não está? Né? Já leva isso na próxima negociação com eles. A gente está comendo preço, tudo certo, mas vocês estão me levando 2 dias, vocês estão quebrando, estão gerando ruptura aqui na minha cadeia de suprimentos. Então, entender o contexto todo, esse é o pulo do gato, eu diria assim, né? Para poder ter a visão geral mesmo, né? E não ser surpreendido. Acho que é isso. Ficou bom, Fabiano, acredito que esse podcast, ele daria até outros assuntos, né? Devido ao seu currículo, né? Por ter uma gama aí de experiências, a gente poderia falar de operação logística, somente de transporte, voltar aqui para falar de suprimentos. E acredito também, né, a gente estava até falando aqui nos bastidores, o nervoso que dá a primeira vez em participar de uma live, de uma gravação, né, de um podcast. As pessoas que estão aqui acompanhando, o que eu gosto dessa área de logística, pelo tempo que eu já trabalho na área, e pelo tempo também que a gente vem acompanhando os profissionais. Né? Eu curto demais os seus posts lá no LinkedIn, que você sempre coloca os seus artigos, né? Eles são bem ricos. Vou até colocar aqui embaixo, mas também vai ficar na descrição desse vídeo, né? E também lá no nosso podcast. Aqui está o LinkedIn do Fabiano, para quem quiser ir lá agora, já começar a seguir ele, se conectar. Tem vários artigos interessantes que você coloca lá sobre cadeia de suprimentos. Então, assim, a gente sabe que o primeiro momento dá aquele nervoso, né, Fabiano, de chegar aqui, de passar o conhecimento, mas eu fico feliz porque você conseguiu transmitir com clareza, né, as informações. As pessoas que estão aqui acompanhando, eu tenho certeza que elas conseguiram entender um pouco mais da cadeia de suprimentos, como que ela funciona, os indicadores. Mas, Diego, fiquei curiosa, quero entender um pouco mais, queria mais dicas do Fabiano. Vai lá no LinkedIn dele, tá? Visita lá ele, manda mensagem para ele, que ele atende, ele responde de verdade. Ele é famoso, gente, tá? Ele é famoso, mas ele atende. Eu fiquei feliz também quando ele me atendeu, que eu falei assim, não, esse homem é muito famoso, ele não vai me atender, mas ele atende de verdade. Então, Fabiano, como é que faz aí para as pessoas procurar não somente no LinkedIn, mas quiser bater um papo contigo, trocar mais ideias com você, como é que faz? Tá, tem o meu WhatsApp, né? Acho que é o DDD 21. Depois a gente bota aqui também, né? Se a pessoa quiser, né? O seu WhatsApp. Pode. E o LinkedIn, cara, o LinkedIn é a minha rede social número 1. No LinkedIn, pode mandar mensagem lá que eu sempre respondo, que nem você falou aí, Diego. Eu tenho ela como a minha primeira rede, número 1. Eu gosto, sabe? Eu curti ela, não é por uma questão de... No passado, o LinkedIn era aquele cara que estava desempregado, né? Aquele cara desempregado vai para o LinkedIn. Hoje não, hoje mudou o perfil. O LinkedIn hoje é uma rede social muito boa, tem uma audiência muito ampla, e eu me sinto muito bem lá, é lá que eu fico. Nas outras vocês não me encontram muito. Mas no LinkedIn eu gosto, tenho uma rede de profissionais excelente, profissionais que estão, como é que se diz, assim, a palavra agora vai me fugir. Mas ansioso, não é ansioso, é carente também, né? Sedento, de informação. Isso aí, eu achei esses posts que eu coloco lá é uma coisa que eu fico, durante um mês, assim, eu fico largando, chego em casa, não tenho que fazer alguma coisa, lanço umas ideias lá e vou
vou gravar. Quando acabou a ideia, daí eu posto. Aí eu largo a postagem lá. Mas é uma coisa... Hoje eu estou trabalhando sobre 5S. A próxima edição aí vai ser um 5S aí, porque as empresas, elas têm... nós aplicamos o 5S. Bacana. E está rodando? A pergunta que eu faço, né? Tu aplicou. Durante os 3 primeiros meses, funcionou. Virou o ano, agora estamos no início do ano, né? Como é que está isso aí? Está atualizado? Eu estou falando do 5S, mas vamos ver os outros também, né? É bom dar uma revisada nos outros, porque tudo que tu implanta, tu gasta hora extra, treinamento, custo, dependendo do que você implanta, tem algum custo para comprar, né? E depois é implantado e não fica atualizado, não, sabe? E cabe ao gestor também, vai na conta do gestor também. Tem que verificar lá se está funcionando, está sendo atualizado, porque depois vai sumindo e acabou, né? Então, essa nova vertente, assim, tem que olhar, tem que verificar se o 5S foi implantado, tá implantando, tá rodando. Não foi implantado, tá uma alternativa aí, começar o ano implantando já para passar o ano 2022 bem, né? Então já fica a dica aí, né? Para quem quiser saber um pouco mais de 5S, nas próximas semanas, né? Você já vai estar publicando no seu LinkedIn. Então, assim, a gente finaliza aqui, o Fabiano. A gente agradece demais por você ter participado e aceitado o nosso convite. Finalmente nasceu o nosso podcast, né? Vai ao ar daqui a algumas semanas. A gente vai divulgar com bastante alegria esse podcast, porque a gente sabe que do carinho que você deu o seu tempo aqui para poder trazer conteúdo e informação. Então, eu te agradeço demais aí por ter participado e espero que tenham outras aí e a parceria continue, não, Fabiano? Tá bom, combinado. Agradeço a vocês pela oportunidade, tá, Rafael e Diego? Muito obrigado mesmo. Gostei. Já passou aquela ansiedade, já passou, tá, Rafael? Já entrei na sala. Agora já era. Agora já era. Agora só vamos fazer outros. Isso aí. A gente pode falar, Fabiano, o problema é assim, o primeiro, entendeu? Isso. Assim, cara, nossa, dá aquele nervosismo, aquela ansiedade. Depois o problema é a gente parar de falar, entendeu? A gente não consegue mais. Não consegue mais. Mas, Fabiano, a gente que agradece, viu, cara? Assim, é o que a gente busca, é isso, a gente trazer conteúdo assim, de forma descontraída, leve, para a gente conseguir alcançar aquelas pessoas mesmo assim que buscam esse perfil, né? Porque é chato, a gente sabe que é chato também, né, cara? A gente não pode negar que você ficar mais leve, né? Um monte de... Nossa, cara, cansa, né? E a gente vem aqui para mesmo, cara, para a gente falar de conteúdo e brincar um pouco aí, que a vida não é só trabalhar e pagar conta, não, cara. Exatamente. Tem que ter um momento de descontração. E a gente conseguir ter descontração com conteúdo, melhor ainda, cara. Melhor ainda. É isso aí. Fabiano, obrigado. Esse é o caminho. Tá bom, gente. E a gente vai falando aí, a gente fica muito agradecido. Bacana. Pessoal, a todos aí que acompanhou o nosso podcast, agradeço demais. E fique ligado que em breve a gente vai trazer mais conteúdos e novos convidados. Um abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.